Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Faz hoje anos que o inventor americano Isaac Singer patenteou o motor da máquina de costura. Por cá, o nome do fabricante foi aportuguesado para Singer, mas o senhor não teve culpa. Em inglês diz Singer. Não é caso único. Também dizemos Porsche em vez de Porsche, Primark em vez de Primark, Samsung em vez de Samsung ou Levi's em vez de Levi's. E por aí fora. Há muitos exemplos, mas adiante. Voltemos às máquinas de costura, cujo conceito já existia desde 1755, ou seja, desde o tempo do Marquês de Pombal. A ideia terá surgido na Revolução Industrial para reduzir o trabalho manual nas empresas de roupas. Mas a primeira que trabalhava mais ou menos bem só apareceu quase 50 anos depois, pela mão do inglês Thomas Saint, que também era marceneiro. Estas máquinas eram pesadas, caras e difíceis de operar, mas já se sabe que a criatividade humana não tem limites. Em 1830, um alfaiate francês resolveu aperfeiçoar a tecnologia inglesa e as máquinas de costura tornaram-se verdadeiramente práticas. O Sr. Timonier viu o potencial e resolveu montar uma fábrica cheia de máquinas de costura para produzir uniformes para o exército francês. Foi um sucesso. Ou, pelo menos, foi um sucesso durante 10 anos, até que um grupo de alfaiates, descontente por ter partido o trabalho para as máquinas e as receitas, revoltou-se e incendiou a fábrica. No entanto, ninguém para o progresso. A máquina de costura chegou aos Estados Unidos e, apesar de não a ter inventado, Isaac Singer, que era inventor, mecânico, empresário e ator, certamente ajudou a torná-la popular. Desenvolveu a sua primeira máquina com base nos desenhos existentes, patenteou-a e criou a empresa com o seu nome, que em poucos anos se tornou a maior produtora de máquinas de costura do mundo. De facto, as máquinas de costura transformaram os primeiros inventores americanos em milionários. Há quem diga que foram os primeiros inventores milionários da história. E ficaram ricos por dois motivos. Em primeiro lugar, as patentes. E em segundo lugar, o aumento exponencial da procura de uniformes produzidos em grande escala por causa da Guerra Civil Americana. Ambos os lados precisavam de andar vestidos. Depois, apareceram as primeiras máquinas de costura elétricas. Porém, só a partir de 1900, quando a construção de motores melhorou substancialmente, é que essas máquinas se tornaram mais populares nas casas dos americanos. Durante o século XX, as máquinas tornaram-se tão populares que quase todas as casas tinham uma, ou pelo menos todos conheciam alguém que tinha uma em casa. Hoje, as máquinas de costura são usadas principalmente para criar roupas, mas podem ser usadas para cozer sapatos ou para acabamentos em móveis, brinquedos ou livros. Em resumo, o que estas máquinas conseguiram foi substituir a demorada costura manual de 15 horas para apenas 1 hora. E isso mudou significativamente a indústria da moda devido à velocidade com que as roupas podiam ser feitas, baixando e muito o custo. E isso, curiosamente, também teve um grande impacto nos lares, já que as mulheres não precisavam de fazer tantas roupas porque agora já podiam comprá-las mais baratas nas lojas, o que ajudou a dar às mulheres mais liberdade para trabalhar fora de casa, ou mesmo ficando em casa, criando o seu próprio negócio. Ironicamente, a máquina de costura, que tirou muitas mulheres de casa, foi a mesma para onde foram trabalhar nas fábricas durante as guerras mundiais. Nem tudo é perfeito, mas foi um princípio.